E aí, galera do canal, tudo bem? Fernando Pereira aqui. Vamos falar de Universitário e Corinthians. Corinthians e Universitário, partida de ida aí desses playoffs, essa repescagem aí da Copa Sul-Americana, jogo que vai acontecer na Neoquímica Arena nesta terça-feira, dia 11 de julho, né? Eu tô gravando aqui próximo da hora do almoço, então o mercado já movimentou bastante, já temos mais ou menos as escalações e eu vou explicar o motivo aqui de eu confiar no Corinthians e vou deixar aqui como eu trabalhei nesse jogo. Como eu trabalhei nesse jogo, não, como eu trabalhei pré-live nesse jogo, como eu precifiquei aqui. Então vamos lá, antes de começar com o Universitário é, fez uma campanha, eu acho que interessante, né? Se a gente for analisar aqui os anos anteriores do futebol peruano, e o Universitário é um time muito tradicional, né? Los Cremas, né? Foi um time de grande porte assim, nos anos 70. Ele evoluiu, conseguiu uma segunda colocação, ele fez bons jogos, ganhou de times assim, por exemplo, do Gimnasia, né? Time que ele não venceriam, que eles não conseguiam vencer antes, passou assim segundo no grupo do Goiás. E é um time assim de nível interessante, é um time intenso. Tecnicamente eu acho que está mais próximo ali do nível do Liverpool do que do Argentino Júnior, por exemplo, e do Independiente Del Valle, né? Então é um time acessível assim para o Corinthians, mas não vai ser um jogo fácil, né? No banco tem o Jorge Fossati. Jorge Fossati teve uma passagem aí pelo Inter, né, em 2010, saiu do time pouco antes, né, do Inter conquistar a Libertadores. Ele avançou, acho que contra o Estudiantes, e aí teve uma parada para a Copa do Mundo ali de 2010, se eu não me engano, viu? Tô tentando lembrar. E aí veio o Celso Roth, né? Ele foi demitido, o time não engrenava muito, ele não apresentava um futebol bom. E o Inter acabou campeão. Curiosamente, o Juliano, que hoje é do Corinthians, né, um jogador contestados e que vai estar em campo, era jogador daquele Inter, foi muito decisivo naquela campanha, né? Fez gols contra os Estudiantes, fez gol contra o São Paulo, assim, gols de vitória lá no Beira-Rio por 1-0. Então, vamos voltar agora aqui para esse jogo, falar do Corinthians, né? Meu foco nesse vídeo é mais explicar assim, o motivo assim, do Corinthians. Eu gosto dessa escalação mais jovem do Corinthians, né? Eu discordo de muitas coisas, assim, quando falam do elenco do Corinthians. Eu acho que é um elenco desequilibrado, por exemplo, os laterais, a situação do Fagner é muito ruim. Eu acho que o Fagner ele não consegue mais entregar. Ele tá mais ou menos como o Marcos Rocha, né? E o Palmeiras já anunciou, por exemplo, que não vai renovar com o Marcos Rocha. O Fagner já não consegue mais entregar, né? Não tem mais o que a gente falar sobre ele, né? E ele é um bom jogador, eu gosto, mas eu acho que essa posição de lateral estafou. Eu acho que é muito tempo de clube, né? Muitas coisas assim pro Fagner. O Fábio Santos, na lateral esquerda, eu assim, também tenho declínio físico, conta muito, tecnicamente ele é um bom jogador, mas o declínio físico conta. O Matheus Bidu, ao contrário de muitos comentaristas que falam, o cara é um lixo, não, eu gosto dele, eu acho ele um bom jogador, só que esse lado esquerdo do Corinthians tem grandes problemas porque o Roger Guedes não volta, o Roger Guedes não é um jogador marcador, né, então isso atrapalha bastante ali no lado esquerdo, até por isso o Fábio, por mais experiência, né, acabava jogando, mas o Matheus Bidu é um jogador de nível mediano, assim, não é um craque, mas é um bom jogador, ele pode ser desenvolvido e pode ser útil sim ao Corinthians. Ele já foi útil em alguns jogos aí, mas falta essa cobertura. Se ele tiver. Ele tem muita dificuldade, às vezes, assim, quando ele tem uma pressão maior na saída de bola, parece que ele fica muito nervoso. E é normal, o cara tá ali começando a carreira dele no Corinthians. Nem todos fardam a camisa e vão ali jogar. Ele precisa, num time desarrumado, qualquer jogador assim parece ser um pereba, né? Em times mal armados assim. E eu acho que o trabalho do Luxemburgo passa muito por isso, né? Eu esperava que ele desse mais organização a esse time e ele não conseguiu. Ele desorganizou mais. Mas enfim, esse time do Corinthians mais jovem não. Foi talvez o jogo mais organizado que eu vi do Corinthians. Até mais do que aquele contra o Atlético. Aquele contra o Atlético eu gostei, né? Pela Copa do Brasil, eu tô dizendo. Mas esse time assim contra o Liverpool, eu gostei da forma que o Corinthians jogou. Não que o Liverpool era um adversário mediano, assim. É lógico que o time é horrível, ficou inútil. Mas é bom a gente lembrar que o Liverpool fez jogos duros contra o Independiente Del Valle e contra o Argentino Júnior. Jogando fora e dentro, o Corinthians foi amassado pelo Independiente Del Valle, por exemplo. O Liverpool ganhou do Del Valle e teve expulsão e tudo, mas ganhou. Futebol é bola na rede e é vitória.
E contra o Argentino Júnior também, o Argentino Júnior amassou o Corinthians na Neoquímica Arena, né? Lá na Argentina foi um jogo bem mais equilibrado, mas era um time assim que eu acho nível universitário. E com essa formação, pelo que eu vejo aqui, o Carlos Miguel, que é um goleiro muito seguro, gosto muito dele. O Rafael Ramos é um lateral mediano, ele alterna muito, né? Ele fazia partidas bem ok e algumas ele errava muito, né? É um jogador que se machuca, um jogador que não é muito confiável, mas para esse jogo tá ok. Lateral esquerdo, Matheus Bidu. A zaga deve ter o Caetano, ou com o Murilo, ou com o Bruno Mendes. Eu acho que o Luxemburgo não vai optar por um jovem para fazer a dupla. Ele pode também sair com 3 zagueiros, viu? Dependendo como for, mas eu acho que é isso. O meio campo ali deve ter o Rony ou o Maicon, né? Eu escalaria o Rony, apesar de tecnicamente o Maicon ser melhor, o Rony é um jogador que entrega mais fisicamente. O Juliano ali deve ser, e o Matheus Araújo devem completar, assim, esse meio campo, né? Pelo ataque ali, tem uma dúvida entre Biro ou Adson, gostaria dos dois, mas eu acho que o Luxemburgo não vai escalar os dois. Wesley de outro lado e o Felipe Augusto no meio. Então é um time assim que é entrosado, são garotos que se conhecem e é um time bom. É um time que vai entregar intensidade, vai entregar para mim resultados, né? Eu acho que é um time que tem chance de vencer. E eu fiz assim 2 apostas nesse jogo. Eu fiz uma unidade aqui na vitória do Corinthians pagando 1,80 e meia unidade no Corinthians -1, que estava pagando assim, por exemplo, na Bet 365 estava 2,50, mas tinha casas que estavam 2,65. Eu acho que é uma cotação bem ok. Eu acho que o Corinthians vence esse jogo por mais de 2 gols de diferença e essa é minha dica aí para essa partida, ok? Fala aí nos comentários o que você espera. Não é clubismo, não, é uma análise séria, calculada e essa é a minha dica aí para a partida. Um abraço, até mais.